Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Falar um pouco sobre essa vitória do Vasco, 3-0 contra o Melgar. E assim o Vasco classificado para os playoffs. Ou seja, o Vasco vai enfrentar um time que será eliminado na Libertadores, né? Vai ter jogo ida e volta, e aí sim um desses times vai para as oitavas. Acho que vai ser a LDU, acredito que seja, é o time mais fraco ali. Acho que o Flamengo não vai perder pro Tátira. E acho que Central Córdoba não perde para a LDU, tá? Mas ou é a LDU ou Central Córdoba. Eu acho que a LDU é um time mais fraco, tá? Embora tenha altitude e tudo mais, mas tecnicamente eu achei o Central Córdoba um pouco mais qualificado. Tem jogadores ali interessantes, os pontas são muito velozes. Pensando nessa questão aí, pô, Piton, Paulo Henrique avança muito, né? O Angulo é um cara muito veloz, muito veloz. Então é melhor que seja o LDU, mesmo para viagem, enfim. Fala um pouco do jogo, eu acho que o jogo hoje foi tipo uma vitória protocolar. Não esperava 3-0, não esperava nem 3-0 no primeiro tempo. Porque assim, era o mesmo time praticamente do que entrou em campo contra o Fluminense. Com algumas mudanças, né? O Gustavo não jogou, entrou o Lucas Freitas, o Jair jogou no lugar do Hugo Moura, suspenso. Também está suspenso no Brasileiro. Mas assim, não esperava por causa do desgaste físico e tudo mais. O Vasco faz um gol cedo. O Vasco faz o seu gol cedo com o Ryan, que está na melhor fase dele desde que ele subiu pro profissional. Ele tem mantido uma sequência boa, assim, tem jogado, tem participado, tem sido bem vertical. É o que a gente cobrava dele. Isso aí pra mim é muito, muito dedo do Diniz. Então assim, o Vasco facilitou o jogo. Pra mim acho que era vitória certa, mas talvez não com essa facilidade. E aí o Vasco abre o placar cedo, 3 minutos, 2 minutos. E aí já bagunça o outro time, bagunça o Melgar. Que é um time limitado, vamos combinar? O Vasco ter cedido o empate depois de ter feito 3-1 lá no Peru, pra mim foi ridículo. Ridículo. E não tem necessidade de passar esse sufoco. Agora, se você pegar os 2 pontos que o Vasco perdeu contra o Melgar e os 3 pontos que o Vasco perdeu, poderíamos estar disputando aí a primeira posição. Eu acho que o Porto Cabelo estava empatando com o Lanús, não sei agora se manteve esse resultado. Enfim, é um time fraco. E assim, o Vasco hoje se pôs nessa situação. Eu acho que você pode botar muito culpa no Carille no jogo contra o Peru, mas contra o Porto Cabelo foram 3 gols dados. Aí é culpa dos jogadores, é culpa do elenco. Entendeu? Não tem justificativa. Era o Felipe treinador, beleza, mas olha só a diferença de jogo. E assim, é bizarro você também não ter feito mais de um gol no Porto Cabelo em São Januário. Eu acho que tem um pouco também disso, para fazer saldo de gols. Enfim, aí o Vasco faz 1-0 com o jogo, né, Vasco dominando, dando um ou outro espaço no meio, que eu acho que é uma coisa que tem que ser corrigida, porque às vezes a jogada ela não vai ser terminada na frente, então vai tomar contra-ataque. E repito, o Bragantino é diferente do Melgar, está falando de uma terceira posição no brasileiro, do time de Bragança Paulista, então não é a mesma coisa. Então você não vai poder errar ali, sair de bola, você não vai poder deixar de fazer gol, perder gol, não pode. Jogo dificílimo. Aí claro que assim, os caras do Melgar acertaram 2 chutes muito bem dados, que o Léo Jardim salvou. Mas realmente esse é um problema, deixar chutar. Hoje de novo, teve 2 chutes de fora da área, contra o Fluminense saiu o gol. Mas enfim, o Vasco muito bem na partida, na questão ofensiva, trabalho de bola. O Jair hoje entrou. Não sei se ele vai jogar contra o Bragantino, esse negócio de 6 jogos, 7 jogos. Não sei o que o Vasco planeja para o Jair.
nem sei o que ele quer. O Sul-Americano não tem isso, então ele entrou. Então não dá nem para cravar que vai ser o Jair que vai entrar contra o Bragantino, porque a gente de fato não sabe. E aí o segundo gol sai, muito dinizismo, trabalho do bola, ultrapassagem do Piton, o Paulo Henrique junto lá com o Piton para finalizar a jogada dentro da área, e ele pega o rebote e faz. Depois, no final do primeiro tempo, sai o terceiro com o Verratti, que aí sim é um gol que a gente tem que analisar, porque é um gol que ele finalmente consegue fazer ali a diagonal. Bom passe do Tietê, que tem jogado muito bem. O Tietê é aquele cara que carrega a bola, né, que quebra os espaços ali, as linhas, conduz bola. Então ele é importante nesse sentido, de chegar à frente, né, para ser não só o volante, mas ser mais um meia quando vai estiver com a bola. Ele deu o passe, o Verratti fez ali a diagonal, estou pro gol. É isso que eu cobro, eu acho que muitos torcedores cobram do Verratti, ter mais participação com a bola rasteira, de você fazer diagonal, de você conseguir atacar o espaço para poder receber essa bola de frente pro gol. Né? O segundo tempo teve poucas oportunidades, mas ele conseguiu ainda assim fazer essa diagonal. Contra o Fluminense ele não conseguiu. O Operário ele não conseguiu. E aí volta para o segundo tempo, o Vasco, na minha opinião, teve dois tempos distintos. Muito também pelo resultado, mas o time errou muito saída de passe. Então, às vezes que o Melgar chegou foi com passe errado ali na saída de bola, e não pode ocorrer em nenhum momento. Sábado não pode estar 1000-0 para o Vasco, 1-0, 2-0, não interessa. Você não pode perder o foco, você não pode perder a concentração. Porque, repito, o Melgar não é um Bragantino. Então é diferente. Então o Vasco deu oportunidade, o Coutinho já não estava bem, o Nuno não estava bem, e aí o time começa a mexer as peças. Entrou o Adson, finalmente o Garré entrou no meio. Não foi brilhante, longe disso, mas pra mim a posição dele é essa. É a posição dele. Nitidamente você vê que ele participa mais do jogo, ele pega mais na bola, ele tá mais perto do gol, tá mais de frente. Porque se você reparar no final do jogo, ele deu um passe, ele estava no meio, recebeu o passe, deu pro Adson, o Adson perdeu o gol, contra-ataque, ele foi e voltou, recuperou a bola lá na defesa. Eu nunca vi o Garré recuperar essa bola, nunca vi o Garré fazer um desarme. Não vi ele fazer um desarme até hoje. Com o Carilho, com o Felipe, nada. Isso também, pra mim, né? Ele teve que cometer alguns erros de às vezes demorar a dar o passe, a soltar a bola, mas tem muito Diniz. Eu duvido, se fosse antes, se ele ia voltar para marcar daquele jeito. Eu duvido. Então assim, é preciso ter mais ritmo de jogo. O adversário é fraco, tudo bem, mas assim, ele estava um mês parado. Mas eu acho que quando ele for entrar, caso ele entre, ele tem que jogar por dentro. Para mim tá muito claro, não tem como jogar de ponta. Nem ponta esquerda, nem ponta direita, nem meia aberta, não dá. Porque ele não tem essa capacidade, às vezes, de um contra um, ele não constrói tanto quando ele joga muito aberto. Entendeu? É diferente, às vezes, do Adson, não consegue ali arrastar, consegue cair para dentro. Mesmo o Adson não estando bem. Vamos falar isso. Então, assim, a questão chegou no segundo tempo, o time deu uma cansada, não quis correr tanto, sabe? Eu acho que foi uma boa partida da zaga. Lucas Freitas e João Vitor fizeram uma boa partida, entendeu? Os volantes jogaram bem, o Tietchan jogou muito bem, o Jair também ali. Mas é aquela coisa, quando precisa mexer, aí você vem, pô, o Adson não tá legal, assim, porra. Aí o Garré, que não tava jogando há um mês, jogou, acho que 25 minutos, por aí, meia hora. Aí, por exemplo, o Lloyd não entrou hoje. Novamente, era um jogo, teoricamente, para ele entrar. Entrou o Alex Teixeira. Então, assim, sinceramente, eu nem sei como é que vai ser em relação do Lloyd. Porque, assim, enquanto o Bragantino com um adversário muito mais difícil, eu acho que ele também não vai entrar. Se ele não entrou hoje com 3-0, amigo. Então, assim, não adianta tu me falar, pô, o Garré tem que sair do Vasco, o Lloyd tem que sair do Vasco. Cara, custou dinheiro. O Lloyd custou mais de 10 milhões.
500 mil por mês, por aí, até mais um pouco. Tem que botar o cara pra jogar em algum momento. O cara vai ganhar salário pra ficar no banco, aí é mole, pô. O cara tem que sentir a pressão. O Garré é a mesma coisa, tá lá, custou dinheiro. Tem que botar pra jogar. Até porque, pelo menos fisicamente, eu acho que ele pra jogar no meio, ele tá mais inteiro que o Adson. Que é um também que eu acho que deveria ser colocado, testado em alguns momentos, quando for preciso, tiver suspensão, substituição, ele jogar por dentro. Não acho absurdo. Hoje jogaram os dois no segundo tempo. Jogou o Adson e o Garré. E eles, pô, alternavam bastante ali. O Garré caía às vezes pra ponta, aí o Adson vinha, o Garré jogava por dentro, o Adson vinha pela esquerda, entendeu? Achei até interessante. Mas, realmente, é notória a diferença de um time de primeiro tempo pelas peças que tem e pro segundo tempo. Achei o Coutinho participativo, mas não muito vertical, mesmo dando passe pro Ryan. O Nuno achei sumido hoje, né? Achei, não sei se é desgaste, enfim. Mas ele é um cara que não dá pra gente abrir mão, né? Então, para sábado, a grande questão é quem vai substituir o Hugo Moura? Como é que vai estar a situação do Jair? Que eu repito, transfer ban é mais de 26 milhões. Então, assim, não adianta falar, tem que sair fulano, tem que negociar. Cara, não adianta você se livrar de jogador se você não vai ter como contratar. O Vasco não vai ter como pagar 26 milhões. Se o Vasco não conseguir alegar a justiça, a recuperação judicial, tudo mais, esquece contratação. Então, assim, pô, salário alto, tudo bem, mas e aí? Ah, o Coutinho também não vai renovar, vai renovar. Pelo salário alto não renovaria, mas aí eu penso, porra, se ele sair, o Vasco não pode contratar, quem que vai jogar ali? Essa é a grande questão. É diferente. Por exemplo, o Paê, eu acho que já não tem mais espaço, de fato. Né? Tem outros jogadores para suprir ali, mais jovens, que vão fazer essa função. Vão entregar fisicamente. Mas, por exemplo, vai abrir mão do Jair. Nesse caso, se o Vasco pudesse contratar normalmente na janela, não acharia absurdo o Jair ser negociado, o Jair sair salário alto. Mas, cara, a gente não tem como contratar com o Tachirban. Então, assim, vai ter que ser isso aí, trabalhar com esses jogadores. Entendeu? Eu acho que o GB poderia ser um reserva para o Verratti em alguns momentos de jogo, de alguns jogos. Porque o Verratti não aguenta 90 minutos em várias partidas. Entendeu? E é isso, cara. Tem volantes bons na base, o Elder é um volante interessante. Lateral direita, não sabe se renova com o Puma, mas tem o Paulinho também do Sub-20 que tem entrado, ficado no banco às vezes. O Ramon Wick, né, que é um volante também, joga mais à frente. O Zuccarello que parou um pouco de entrar, mas enfim, vai ter que usar essa galera. É isso, pessoal. Agora é só sábado. A vitória de hoje foi protocolar. Acho que tinha que fazer isso mesmo. Ganhar, não importava como, mas venceu. E agora acho que a partida contra o Bragantino é mais complicada. Vamos ver. Valeu.